Queridos, bom dia, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais um domingo, reunidos por intermédio desse recurso, para refletirmos, falarmos um pouquinho da palavra do Senhor Jesus. E o Senhor ministrou, confiou um texto aos nossos corações para pensarmos nesse domingo, dia 22 de maio de 2020. Nós faremos a leitura do livro do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no seu capítulo 14, do versículo 22 ao versículo 34. Então vamos fazer a leitura que diz o seguinte: E, em seguida, Jesus obrigou seus discípulos a entrar no barco e passar diante dele a outra banda, enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e, ao anoitecer, estava ali só. E o barco estava à distância de vários estádios da terra, no meio do mar, e era açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, Jesus dirigiu-se até eles, andando sobre o mar. E os discípulos, vendo-o andar sobre o mar, turbados, disseram: É um fantasma, e clamaram, cheios de medo. Mas Jesus imediatamente lhes falou, dizendo: Tende ânimo, sou eu, não temas. Em seguida respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, ordena-me que eu vá ao teu encontro por cima das águas. Então ele respondeu-lhes: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por cima das águas e foi na direção de Jesus. Versículo 30. Mas, sentindo a força do vento, teve medo e começou a afundar e clamou: Senhor, salva-me. Naquele momento, Jesus estendeu sua mão, segurando-o, disse-lhes: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando eles subiram para o barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: Verdadeiramente, tu és filho de Deus. E terminando a travessia, apontaram a terra em Genezaré. Amém? Esse é o texto que nós estamos aqui para a nossa reflexão, de Jesus andando sobre o mar, Jesus acalmando na tempestade, e o encontro que Pedro vai ter com Jesus nas águas. O nosso Senhor Jesus, após a multiplicação de pães, em um lugar deserto, ele, ao anoitecer, já início da noite, ele compele, ele envia os seus discípulos para atravessar o mar e alcançar o outro lado. A conversa de Jesus, ao direcionar os seus discípulos, é que eles deveriam atravessar a banda por intermédio do lago de Genezaré, do mar de Genezaré, e chegar ao outro lado. A direção aqui não foi escolhida nem delegada pelos discípulos. Ao contrário, o texto vai dizer que Jesus obrigou, que Jesus impeliu, que Jesus realmente foi muito incisivo com seus discípulos ao ordenarem que eles saíssem dali, daquele lugar, e fossem para o outro lado, enquanto Jesus, o pão da vida, despedia toda a multidão. Depois de despedida, irmãos, toda a multidão, o texto vai nos dizer que Jesus estava só e ele vai agora orar. E enquanto Jesus está orando, com certeza um longo período de oração, um longo período dedicado de busca diante do Pai. Os seus discípulos já estão distantes de Jesus, em uma boa distância. O texto vai dizer que vários estádios de distâncias, e pelo horário nós vamos perceber também que já era a quarta vigília da noite, ou seja, entre 3 e 6 horas da manhã. Os discípulos, enquanto Jesus está buscando o Pai, os discípulos que estavam obedecendo a Jesus, porque se eles estavam atravessando aquele mar, é porque Jesus os obrigou, é porque Jesus os impeliu para que atravessassem. Enquanto Jesus está buscando o Pai, enquanto Jesus está orando, os seus discípulos estão passando por uma grande
tempestade e horas de tempestade. O vento era contrário, as ondas açoitavam o barco, e isso já na quarta vigília da noite, entre 3 e 6 horas da manhã. Estavam os discípulos ali. Só que com certeza Jesus conclui a sua oração e vai de encontro aos seus discípulos. Até porque enquanto Jesus estava despedindo a multidão, o texto dá essa ideia de que Jesus também seguiria com eles e chegaria ao outro lado. Naquele momento, naquele intervalo de tempo, eles teriam que tomar a decisão de atravessar. Naquele dado tempo, por intermédio da palavra de orientação, por intermédio da palavra de direção, eles precisavam sair daquele lugar e seguir em direção a Genezaré, ao lugar que Jesus havia delegado, ao lugar que Jesus havia ordenado que eles chegariam. Então Jesus agora está indo de encontro aos seus discípulos, que estavam em apuros, que estavam à beira do náufrago, que parecia que iria morrer por intermédio da obediência. Porque se eles estavam atravessando é porque estavam sendo obedientes à orientação que Jesus havia dado. Quantas vezes, meu irmão, minha irmã, você que me ouve agora, nós estamos no meio de uma tempestade. Quantas das vezes nós estamos no meio de uma aflição, de uma luta, de dificuldades, não por rebeldia, não por desobediência, mas por entender a orientação do nosso Mestre. Por entender e seguir a orientação que Jesus muitas das vezes nos impeliu, nos obrigou, nos delegou, que fôssemos, que fizéssemos, que atravessássemos, e tivesse ali, seguisse aquela direção. Talvez você esteja no meio desse mar, sentindo o vento contrário e as fortes ondas que têm açoitado seu barco. Eu quero te dizer que Jesus vai de encontro a você. Eu quero dizer que Jesus vai se encontrar com você. Os discípulos agora começam a viver e ver, visualizar um homem andando sobre as águas. Eles acabaram de ter uma experiência. Qual, Ítalo? Jesus estava multiplicando pães e peixes. Eram mais de 5.000 homens. Jesus alimentando ali, naquele momento, sem contar as mulheres e crianças. Só que agora eles estão vendo um homem andando sobre as águas e se a situação já não estava tão boa, porque o vento era contrário, as fortes ondas açoitavam o barco. Eles agora estão pensando, é um fantasma. E começaram com certeza a clamar, cheio de medo, de pavor. Só que a palavra de Jesus para ele, a resposta de Jesus, Jesus vai falar com eles dizendo, tenha ânimo, sou eu, não temas, não tenha medo. Jesus está falando para mim, para você, parafraseando aqui também, você que está vivendo em obediência, mas está no meio dessa tempestade porque obedeceu, tende ânimo, sou eu, não temas. Eu quero te dizer que Jesus está com você no meio dessa dificuldade, no meio dessa tempestade, no meio dessa luta. Aleluia, Ele está dizendo para mim e para você, tende ânimo. O Senhor falou isso para Josué também, no momento de dificuldade. O texto lá no capítulo 1 vai dizer que, sendo Moisés morto, ou seja, Josué estava passando por um momento de perda, por um momento de dificuldade. Mas o Senhor também mandou Josué ter ânimo, quando ele vai encontrar Josué, para redirecionar Josué, para alinhar com Josué o propósito que ele tinha. E nesta tarde, nesta manhã, o Senhor também tem propósito comigo, com você. Ele está dizendo, tenha ânimo, não se desespere, não perca o equilíbrio. Sou eu, diz o Senhor. Não temas, não tenha medo. Eu estou com você, eu estou caminhando por cima, sobre este mar, aquilo que estava afligindo, eu estou caminhando por cima. Estou dominando, estou governando. Isso que está afligindo a tua casa, a tua família, a tua saúde,
o teu casamento, não temas, sou eu. O Senhor fala comigo e com você, sou eu. O grande eu sou. Aquele que era antes de Abraão. Ele está dizendo, não temas. E Pedro, irmãos, um dos discípulos chamado por Jesus, ao ouvir isso, ele disse, Senhor, se és tu, ordena-me que eu vá ao teu encontro sobre as águas. Pedro queria uma prova. Quantas das vezes, meu irmão e minha irmã, Deus tem falado conosco? Quantas vezes a palavra do Senhor tem vindo a mim e a você? E nós queremos uma prova. Mas às vezes nós queremos uma prova, realmente uma ratificação que é o Senhor, e não estamos com fé suficiente para aquilo que até mesmo nós pedimos como prova, como evidência que é o Senhor que fala conosco. E o texto vai nos dizer que o Senhor vai responder então a Pedro, vem, não está pedindo para vir, venha. E Pedro, descendo do barco, andou por cima das águas e foi na direção de Jesus. Enquanto Pedro estava ouvindo a palavra viva que estava dizendo, vem. Pedro desce do barco e começa a viver como prova daquilo que ele pediu. Porque ele queria uma prova, que era realmente o Senhor. E ele começa a andar e a viver no mesmo patamar de Jesus, eu posso assim falar. Por que você fala nesse momento, no mesmo patamar, no mesmo nível? Eu falo porque estava no sobrenatural. Um homem, pela densidade, ele não consegue, da água relacionada ao seu corpo, ele não consegue andar por cima das águas. Só que Pedro aqui, ao ouvir Jesus descer do barco, ele vai caminhando, ele vai andando na direção de Jesus. Ele entra no sobrenatural. Ele sai do normal, do humano, do comum, do que é o que nós dizemos, aquilo que é racional, aquilo que é lógico, e passa a viver no sobrenatural. Ele começa a andar. Só que o versículo 30 vai revelar um sentimento de Pedro. Irmãos, quantas das vezes nós somos similar a Pedro? Quantas das vezes nós queremos uma prova de Jesus, nós ouvimos a sua direção, começamos a andar no sobrenatural, mas às vezes sempre vê um mais, sempre vê um porém. E o versículo 30 vai dizer o seguinte, mas, sentindo a força do vento, teve medo. E qual a consequência do medo de Pedro? A falta de fé de Pedro começou a afundar e clamou, Senhor, salva-me. Sabe o que é isso? A influência do ambiente externo. Irmãos, sempre que quisermos viver o sobrenatural do Senhor, sempre, não podemos nos deixar ser influenciados pelo ambiente externo. Pedro começa a perceber, e ele sabia, o vento contrário. A palavra que chamou Pedro, vem, fez Pedro caminhar no sobrenatural. Mas quando Pedro começa a não ver por fé, mas começa a ver pela sua vista, ele percebe, o vento é contrário. E Pedro vai substituir a sua fé pelo medo. E o medo vai perceber e vai fazer Pedro entender que a sua densidade, humanamente falando, e logicamente falando, fisicamente falando, é maior do que a densidade do mar. E ele vai afundar. Isso é a lógica natural, comum, secular. Só que Pedro, o chamado de Jesus para Pedro naquele momento era para viver o sobrenatural, era para ele andar, para ele encontrar aqueles que eles estavam com medo dizendo que era fantasma. Irmãos, quer viver o sobrenatural? Não se deixe influenciar pelo ambiente externo. Você parou para analisar, e quando eu estava meditando nesse texto, foi sobre... o Senhor me deu uma ênfase maior nesse versículo 30. E é sobre isso que eu quero falar. Quantas influências nós recebemos do ambiente externo e entra o medo. Estamos vivendo um momento aí de pandemia e não podemos desconsiderar. Mas isso também não pode abalar a nossa fé. Isso não pode abalar as nossas estruturas em Deus.
O que está acontecendo com Pedro aqui, na verdade, é uma perca de equilíbrio dentro daquilo que o Senhor já havia falado com ele. Pedro, vem! Pedro perdeu o equilíbrio, irmãos, emocional, lógico, de obediência, de entendimento, e deixou o medo substituir a fé que fez ele sair do barco e dizer: Senhor, se tu és mesmo o Senhor, se tu és o Cristo, se você é Deus que está me chamando, se você é o ungido de Deus, se você é o Filho de Deus, manda-me, permite-me que eu vá ao teu encontro sobre as águas. Pedro queria esse desafio e prova. Mas é o mesmo Pedro que está afundando. É o mesmo Pedro que está perdendo o equilíbrio. Quantas vezes, meu irmão e minha irmã, nós dobramos os joelhos e dizendo: Senhor, eu confio em Ti. Senhor, a minha confiança está em Ti. Senhor, Tu és o meu rochedo. Senhor, Tu és o meu baluarte. Senhor, Tu és o meu escape, o meu livramento. Eu descanso, eu confio em Ti. Senhor, a minha causa está entregue nas Tuas mãos. Irmãos, quantas das vezes nós estamos que nem Pedro, aleluia, dizendo ao Senhor: Senhor, eu confio, me faz ir, me faz confiar. E descemos do barco, começamos a caminhar, mas começamos a observar o exército inimigo. Começamos a observar as afrontas. Começamos a observar o tamanho do mar. Começamos a observar o tamanho e a extensão do deserto. Começamos a observar, aleluia, as dificuldades da jornada. Mas o Senhor está dizendo para mim e para você: não tenhas medo, sou eu. Pedro começa a afundar. E eu aprendi uma coisa sobre a influência do ambiente externo. Você lembra do cego lá, o filho de Timeu? Ele não olhou, ele não deu ouvidos, porque a multidão mandava ele se calar. Mas o ambiente não influenciou. E ele continuou a clamar. A mulher cananeia, ou a grega de origem sirofenícia, ela não se deixou influenciar com a resposta que naquele momento Jesus deu para ela. Jesus disse: olha, não é digno pegar o pão dos filhos e deitar o cachorrinho. Mas ela aproveitou a oportunidade. Os discípulos já queriam que Jesus despedisse a mulher, porque vinha gritando atrás dele, mas ela persistiu. O ambiente não fez com que ela desistisse. A resposta de Jesus não parou aquela mulher. O centurião, que Jesus queria ir na casa dele, mas ele disse: Senhor, basta tão somente uma palavra. Jairo, quando chegaram pessoas para informar: Jairo, não incomode mais o mestre, a sua filha está morta. Existe coisas, irmãos, que nós precisamos não se deixar influenciar. Pedro deixou, porque a força do vento, ele estava pelo que ele sentia, pelo externo. Do vento era contrário, e teve medo e começou a afundar. Quantas vezes nós estamos, eu posso falar assim, em um momento de auge na vida espiritual, mas deixamos algumas coisas substituírem a nossa fé. Irmãos, não se deixe influenciar por aquilo que veio para substituir a sua fé. Não deixe nada substituir a sua fé. Mas Jesus, naquele mesmo momento, porque Jesus é afetuoso, ele estendeu a sua mão. Ele é segurança, ele é rochedo. Ele segurou Pedro e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando eles subiram para o barco, o vento cessou. A solução chegou. A orientação de Jesus. E o texto vai dizer o seguinte: que os discípulos que estavam ali entenderam uma coisa. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente, Tu és o Filho de Deus. Eles tinham visto Jesus multiplicar peixes, pães, curar enfermidades, expulsar demônios, trazerem palavras que só realmente o Filho de Deus poderia trazer com cunho de sabedoria e entendimento. Só que até então o texto dá-nos entender que havia dúvidas. Então eu entendo aqui que a fé de Pedro talvez não fosse uma fé, fosse uma crença.
Havia dúvida. E ele disse, verdadeiramente tu és... Eles adoraram, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Eles não reconheceram quem era Jesus. E muitas das vezes, irmãos, nós vemos Jesus multiplicar nas nossas vidas. Muitas vezes nós vemos o Senhor expulsar alguns demônios nas nossas vidas. Às vezes nós recebemos palavras de sabedoria de Deus para as nossas vidas. Mas sabe qual é o problema? É porque às vezes existe uma dúvida. Existe uma incerteza. Existe uma falta de fé dentro do meu e do teu coração. E faz-nos oscilar. Só que o versículo 34 diz o seguinte. E terminada a travessia, apontaram a terra, viram a terra. E desceram a terra em Genezaré. Olha o versículo 22, o que diz? E, em seguida, Jesus obrigou seus discípulos a entrar no barco, passar diante dele a outra banda, enquanto ele despedia a multidão. O versículo 22 foi a ordem de Jesus para eles passarem para o outro lado. No versículo 22, nós vemos o Senhor da orientação. No versículo 22, Jesus está dizendo, olha, a ordem é essa, vocês têm que atravessar, vocês têm que chegar do outro lado. Mas no versículo 34, e terminando a travessia, apontaram, desceram, viram a terra em Genezaré. Ou seja, o que Jesus deu como orientação. O que Jesus conversou há horas atrás veio se cumprir. Eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã, que me ouve por intermédio desta via. Você não vai morrer no meio deste lago. Você não vai morrer no meio desta aflição pela obediência.